Bem, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estejam aí motivados a mais uma aula de ciências, né? Hoje nós vamos falar sobre o sistema locomotor de modo geral, os ossos, os músculos e as articulações, certo? Nós estávamos trabalhando essa parte do corpo humano, né? Falamos como o corpo humano se organiza, desde lá as células, os tecidos, os sistemas, né? Nós vimos que o corpo humano ele é constituído por vários sistemas: sistema digestório, urinário, locomotor, sistema nervoso, sistema reprodutor e etc, né? E aí, na semana passada, nós falamos sobre o sistema nervoso. Falamos do sistema nervoso e dos sentidos, né, que estão aí associados a esse sistema nervoso, certo? E aí, hoje, nós vamos estar trabalhando o sistema locomotor, tá? É o último assunto que nós vamos ver para a prova. Nas semanas seguintes, nós já vamos fazer revisão, certo? Então, nós já vimos aí muitos assuntos que vão ser cobrados na prova, mas não se preocupem que na próxima aula eu vou fazer uma revisão e vocês vão ver que não está difícil, apesar de ser muito conteúdo, mas não está difícil, né? Eu vou tentar abordar a prova com questões mais simples. E na revisão também a gente vai ter oportunidade de tirar essas dúvidas, né? Eu vou passar uma revisão escrita, vou estar respondendo junto com vocês, a gente pode estar solucionando aí as dúvidas que vocês ainda tiverem, certo? Então, esse sistema locomotor, pessoal, ele é responsável pela nossa locomoção, né? Ele que nos ajuda a caminhar, a correr, a brincar, a nossa locomoção de modo geral. Mas não somente a locomoção, certo? Por exemplo, o nosso esqueleto, né, ele vai ter a função, além de dar locomoção, ele também dá a sustentação do nosso corpo e também protege os nossos órgãos, certo? Então, esse sistema locomotor, ele é constituído pelos ossos, os músculos e as articulações. Eles juntos, né, que vão nos ajudar aí nos nossos movimentos, certo? Para ocorrer os movimentos, para a gente, por exemplo, levantar o braço, né, para eu fazer essa ação, para eu fazer esse movimento, os ossos, né, eles vão sendo arrastados por estruturas que são chamadas de tendões, que faz a união do osso com os músculos. Então, quando a gente se movimenta, não são só os músculos, né? Ou, desculpa, não são só os ossos, são os músculos também. E as nossas articulações. O que são essas articulações? É a união de um osso com o outro, é o que a gente chama popularmente de junta, né? Então, a articulação são as nossas juntas. E aí, esse corpo, né, ele é dividido em cabeça, tronco e os membros, né? Nós temos os membros superiores e também os membros inferiores, que são as nossas pernas, os nossos pés. E os superiores, né, são os nossos braços, o antebraço, a mão, e vai até o ombro. Nós temos cerca de 206 ossos no nosso corpo, compondo aí o nosso esqueleto, né? Então, é muito osso. Dentre esses ossos, né, lógico, tem aqueles principais, né? A gente não vai sair decorando os 206 nomes de ossos, né? Dentre esses ossos, nós temos, por exemplo, o maior osso do corpo humano é o fêmur, que é esse osso aí que fica na perna, na parte aí de cima, na nossa coxa. E os menores ossos, né, a gente viu na semana passada, que são os 3 ossículos lá dentro do nosso ouvido, né, que vão estar contribuindo aí para a nossa audição. Então, o esqueleto, ele é dividido em esqueleto axial, compreende os ossos da cabeça, do pescoço
e do tórax. E o apendicular, que vão ser os ossos dos membros superiores e inferiores, os nossos braços e as nossas pernas. O esqueleto axial é mais essa parte aí do tronco, né? E o apendicular são os membros. Essa imagem também tem no livro de vocês, na página 101, certo? Tem uma imagem aí do esqueleto. Então, esse daqui é o nosso esqueleto, né? O nosso conjunto de ossos. E aí tá mostrando alguns ossos principais, né? O crânio, que é onde vai estar o nosso encéfalo, o maxilar, a mandíbula, a escápula, que é essa parte aqui de trás, que a gente chama de pá. Tem aí as nossas costelas, né? As nossas vértebras, que vão compor a nossa coluna. Aí embaixo, né, na perna, o fêmur, a patela, que a gente chama como bolacha do joelho, né? A tíbia e a fíbula, que a gente chama de canela, né? E aí tem o taço, essa parte aí do calcanhar, o metatarso e as falanges, né, que são os nossos dedos dos pés. No braço, nós vamos ter o húmero, o rádio e a una. Nessa parte aqui de baixo, né, do nosso braço, nós temos 2 ossos. Quem é mais magrinho, dá para pegar assim e sentir. Tem meio que um buraquinho entre eles. São 2 ossos diferentes, tá? A una é essa menorzinha, que a gente consegue até ver. Quem é mais magrinho, no meu braço eu consigo ver bem, assim, a pontinha dela. É a una, certo? Os nossos dedos, né, são chamados de falanges, tá? Então, esse daí é o nosso esqueleto. Como eu falei, ele ajuda na nossa locomoção, na nossa sustentação e também protege os nossos órgãos, como, por exemplo, os ossos lá do crânio, né, a nossa caixa craniana, ele guarda o nosso encéfalo. O nosso cérebro está aqui dentro, né, da nossa cabeça aí. Então, ele protege o nosso encéfalo. A coluna vertebral, que é onde tem aqui as vértebras, ó, ela vai proteger a nossa medula espinhal. Essa medula, ela se comunica com o nosso cérebro, levando informações para o cérebro e trazendo as informações do cérebro para o nosso corpo, como nós vimos na aula passada. Então, essa medula, ela é protegida, né, pessoal, pela nossa coluna vertebral. Algumas vezes, né, quando se tem, por exemplo, um acidente, uma queda, que atinge essa coluna e seja tão forte que chegue a atingir a medula, a pessoa pode perder os movimentos, dependendo do local da lesão. Se for aqui nas primeiras vértebras, a pessoa pode perder o movimento do pescoço para baixo, né? Ficar tetraplégico. Se for mais aqui embaixo, próximo aí à cintura, a pessoa pode perder os movimentos da perna, né? Das pernas, ficar paraplégico, certo? Então, a nossa coluna, ela é importantíssima. Por isso que, quando acontece algum acidente, né, a gente tem que esperar os socorristas chegarem, não pode mexer no corpo da pessoa, porque, às vezes, um movimento pode atrapalhar e prejudicar mais ainda a pessoa. E aqui, na nossa caixa torácica, aqui onde estão as costelas, elas se unem aqui no externo, que a gente chama de titela, essa parte aqui do meio. E aqui dentro, né, das nossas costelas, da nossa caixa torácica, vão estar órgãos como o pulmão, o coração. Então, por isso eu falei que o esqueleto, ele também ajuda na proteção do nosso corpo, né, na proteção desses órgãos internos. E aí, esses ossos, eles podem ter várias formas, né? Eles não são todos iguais. Tem ossos longos, ossos curtos, ossos planos ou laminar e ossos irregulares.
Osso longo é aquele que é comprido, como, por exemplo, as nossas falanges, o húmero, o rádio, o fêmur, a tíbia, a fíbula, né, que são os ossos ali da perna, os ossos do braço, são ossos longos. Os ossos curtos são esses aí, como está mostrando do nosso carpo aí, da nossa mão, né? Percebam que ele é menor em espessura e comprimento. Um osso laminar é aquele plano, como, por exemplo, os ossos aí do crânio. Ele é achatadinho. E o irregular, né, o próprio nome já diz, né? Ele é totalmente regular, no caso das vértebras, que tem aí essas pontas. E aí, como eu falei, né, esses ossos, eles são ligados por articulações, que também vão ajudar nos nossos movimentos. Então, tem articulações que são livres, né, que são móveis, como a articulação do nosso cotovelo, do nosso joelho. E tem articulações que têm movimentos parciais, como o caso da nossa coluna. A gente consegue movimentar, mas a gente não consegue esticar tanto, dobrar ela toda, né? E tem articulações que são imóveis, que são chamadas de suturas, como aquelas que ocorrem aí no crânio. Percebe? Ele tem só um risquinho aqui. O nosso crânio ele não vai estar se movimentando, não. A gente mexe o pescoço, mas o crânio aí ele é fixo. Ele tem só o encaixe mesmo aí dos ossos, como se fosse um quebra-cabeça. Né? Já pensou o nosso crânio se mexendo e o nosso cérebro lá dentro? Então, não dá certo, né? Então, os ossos aí do crânio, eles são, as articulações são fixas. A gente diz que são chamadas suturas, tá? Já articulações aí do joelho, do cotovelo, do pulso, né? Já são móveis. Dentro do nosso osso, pessoal, ele vai possuir as medulas, né? Não é medula espinhal, não confunda. A medula espinhal é do sistema nervoso. Aqui nós estamos falando da medula óssea, que vai estar dentro do nosso osso. E o pessoal chama no popular de tutano, né? Quando as pessoas gostam de estar chupando o osso de algum animal, né? Eles chamam lá do tutano. Então, é isso, né? A medula que está dentro lá dos nossos ossos. E aí tem a medula óssea amarela e a medula óssea vermelha. A amarela está relacionada com a produção de lipídios, de gorduras. E a medula óssea vermelha, ela está relacionada com a produção de células sanguíneas. Então, o nosso sangue, as nossas células sanguíneas, elas vêm lá de dentro do nosso osso. E o sangue é bombeado pelo coração. Então, não é o coração que cria o sangue, né? Ele só bombeia o sangue. As nossas células sanguíneas, elas são produzidas pelos nossos ossos, né? Dentro da medula óssea vermelha. E as células que vão compor esses ossos são os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Não é importante. E aí tem algumas doenças, né, relacionadas à questão dos ossos, né, do nosso esqueleto. Por isso é interessante a gente tentar aí manter a postura, tentar fazer exercícios físicos, né, para a gente cuidar bem do nosso esqueleto, do nosso sistema locomotor, dos nossos músculos também. Inclusive o cuidado com a alimentação, certo? E aí, como eu falei, os músculos, eles também estão associados a esse processo de locomoção, né? Tem 3 tipos de músculos. Músculo liso,
que vai compor, por exemplo, o nosso estômago, o esôfago. Músculo cardíaco, que vai compor o nosso coração, como nós já estudamos, né, sobre o tecido muscular. E o músculo estriado esquelético, que esse é que vai estar associado ao nosso esqueleto, tá? Então, esses músculos, eles estão associados aos ossos e estão envolvidos na nossa locomoção, dando suporte para o nosso corpo. Esses músculos, eles se ligam aos ossos por estruturas que são chamadas de tendões, tá? Eles podem, né, ter o seu volume aumentado com os exercícios físicos, né? Quando a pessoa tem aí a intenção de hipertrofiar esses músculos, de aumentar esses músculos. Todo mundo tem músculo. O músculo o pessoal chama de carne, né? Então, apesar da pessoa ser bem magra, ela também vai ter músculo. Só que esses músculos não estão tão desenvolvidos, né? Se a pessoa não tem músculo, não tem como ela se movimentar, certo? Porque o que acontece? Para ocorrer o movimento, nós vamos contar com a contração desses músculos. Vem o estímulo, né, e impulsiona esse músculo a se contrair. Quando ele contrai, ele arrasta o osso. À medida que um músculo está contraindo, por exemplo, no movimento aqui do braço, quando eu faço um movimento com o braço, o meu bíceps, que é o músculo de cima, ele está contraído para arrastar o meu antebraço e eu fazer o movimento. Enquanto o músculo de trás, ele está relaxado, que é o tríceps. Então, para fazer o movimento, a gente conta com os músculos agonistas, que é aquele que está fazendo a ação, que está sendo contraído, e músculos antagonistas, que é o que está relaxado, que faz o contrário. Então, precisa dessa associação do músculo agonista e antagonista, não é um sozinho. Então, quando a gente faz o movimento, a gente movimenta aí vários músculos. Então, tá aí uma imagem para vocês, né, dos nossos músculos, né? Nós temos cerca de 650 músculos, né? Tem aí, por exemplo, da panturrilha, que é o gastrocnêmio, esse ali do pescoço é chamado esternocleidomastóide, tem aí os glúteos, né, que é o bumbum. Então, tem mais de 600 músculos que estão aí cobrindo o nosso esqueleto, né, e nos ajudando nos movimentos. Então, quando um contrai, arrasta o osso, o outro relaxa, certo? Aqui é uma amostra aí, né, da fibra muscular. Quando ocorre a contração, né, as fitas aí de actina e miosina, elas deslizam, se encurta, depois relaxa. Certo, pessoal? Então, concluímos aí a parte de sistema locomotor, constituído pelos ossos, os músculos e as articulações. Não esqueçamos que o conjunto dos nossos ossos forma o quê? O nosso esqueleto. O esqueleto, ele não tem a função somente de locomoção, né, mas também de sustentação e proteção. Para acontecer os movimentos, a gente precisa da articulação, né, e precisa também dos músculos. Esses músculos contraem, né, e arrastam os ossos. Eles são ligados aos ossos pelos tendões, né? Tem ossos longos, curtos, planos e irregulares. As articulações, elas podem ser móveis ou imóveis. Exemplos de articulações imóveis são aquelas lá do crânio, né? De articulações livres, aí tem um movimento livre. Articulação do pulso, do braço, do cotovelo, né? Do joelho.
E aí eu vou passar uma atividadezinha para vocês. É simples, vocês vão olhar na página 101 e vocês vão tentar desenhar o esqueleto que está lá e colocar o nome dos ossos principais. Essa atividade vai ajudando vocês a memorizar o nome desses ossos, tá? Então, no livro de vocês, na página 101, tem o esqueleto e tem lá a imagem com alguns ossos, né? Como eu falei, os ossos principais, né? Nós não vamos decorar os 206 ossos que estão aí compondo o nosso esqueleto, só na faculdade, se alguém for fazer alguma coisa aí na área da saúde, tá bom? Então, essa é a atividadezinha que eu vou deixar para vocês hoje. Tchau, até próxima semana. Não faltem a próxima aula, porque eu vou estar fazendo a revisão